Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do História da Física. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo atômico de Thomson. Vamos falar também um pouquinho sobre teoria da relatividade geral e restrita. Então vamos lá? Joseph John Thomson era britânico e desde pequeno era um leitor assíduo, porque seu pai era colecionador de livros antigos e raros. Com apenas 14 anos começou a cursar engenharia e depois cursou matemática. Depois de alguns anos, para ser mais exato, em 1898, ele propôs um novo modelo, o modelo de Thomson. Nessa época, ele estudava os raios catódicos e fez diversos experimentos envolvendo a ampola de Crookes, que seria basicamente isso. Ela também é conhecida como tubo de raios catódicos. Esse dispositivo foi criado pelo físico inglês William Crookes. Ele era feito de um tubo de vidro vedado com gás, qualquer gás, sob baixa pressão. Nessa época, Thomson estava estudando sobre os raios catódicos e ele fez diversos experimentos utilizando a ampola de Crookes ou tubo de raios catódicos, que foi criado pelo físico inglês William Crookes. Esse dispositivo era basicamente um tubo vedado com qualquer gás dentro, um gás sob baixa pressão, e era aplicada uma tensão. Então dentro do tubo haviam dois eletrodos, de um lado um fio de metal ligado ao polo positivo de uma fonte de alta tensão, que ficou sendo chamado como ânodo, e do outro lado havia outro metal, chamado cátodo, que estava ligado ao polo negativo. Quando a alta tensão era ligada, podiam-se observar os raios saindo do cátodo e indo em direção ao ânodo. Esses raios foram chamados de raios catódicos. Então basicamente era isso a ampola de Crookes. Então, depois de algumas observações, testes e estudos, Thomson conseguiu concluir que a carga elétrica tinha massa. Por quê? Porque quando ele colocava uma ventoinha dentro da ampola de Crookes e os raios catódicos passavam, essa ventoinha se movimentava. Então, ele percebeu que a carga tinha massa. Depois de mais algumas observações, Thomson colocou um campo elétrico produzido por placas eletrizadas ali na ampola de Crookes. E quando os raios catódicos passavam, ele pôde perceber que eles eram atraídos pelo polo positivo, o que fez ele concluir que os raios catódicos eram feitos de cargas negativas. Então assim ele conseguiu fazer a descoberta do elétron. E isso fez que em 1906 Thomson ganhasse o Prêmio Nobel da Física. Então, Thomson criou um novo modelo atômico, esférico como o de Dalton, mas que explicava a natureza elétrica da matéria. Outra diferença é que para Thomson o átomo seria divisível e também ele possuiria partículas menores, os elétrons, que ele tinha acabado de descobrir, que ficariam distribuídos aleatoriamente sobre uma esfera carregada positivamente. Por que positivamente? Porque o átomo seria eletricamente neutro. Então assim ficou conhecido o modelo atômico de Thomson. Ele ficou conhecido como modelo de pudim de passas, por sua forma se assemelhar tanto a um pudim de passas. No final do século XIX, a física conhecia tudo sobre os problemas que aconteciam no nosso cotidiano. Com isso, começou-se a pensar em parar de formar físicos. As três leis de Newton e a gravitação universal, juntamente com as equações de Maxwell, davam conta de explicar diversos problemas de áreas da física. Porém, existiam assuntos que esses pilares não davam conta de explicar. Com isso, Albert Einstein, buscando explicar esses problemas, que até então a física não explicava com clareza, em 1905 elaborou a teoria da relatividade restrita. A sua teoria explica que a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para qualquer referencial inercial. E também explica a equivalência de massa e energia, a tão famosa equação de Einstein, E é igual a mc ao quadrado. A teoria foi construída a partir de dois importantes postulados. O primeiro postulado diz que as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial. E o segundo postulado diz que a velocidade da luz no vácuo vai ter o mesmo valor para qualquer referencial inercial, ou seja, aproximadamente 300 mil km por segundo. O fato da velocidade da luz ser constante modificou as ideias clássicas de espaço e tempo, onde os mesmos, de absolutos, passaram a ser relativos. O tempo medido entre o mesmo evento por observadores que estão em movimento relativo entre si é diferente, criando assim a ideia de dilatação do tempo.
Da mesma forma, ocorre uma contração do espaço medido por observadores em estados diferentes, ou seja, em repouso e movimento. Outro ponto importante da teoria da relatividade restrita é a equação E é igual a mc². Mas o que essa equação quer dizer? A equação de Einstein mostrou que massa e energia eram maneiras diferentes de se medir a mesma coisa. Com a fórmula, é possível saber a energia do objeto, mesmo ele não estando aquecido, irradiado ou movimentado. E pela equação, uma pequena quantidade de massa sempre vai se transformar em uma grande quantidade de energia. Agora vamos falar um pouquinho sobre a teoria da relatividade. A velocidade é um conceito muito importante. Na mecânica, ela é uma grandeza relativa, ou seja, depende de fatores externos, sendo o principal desses fatores o referencial inercial, onde está sendo realizada esta medida. E com isso, as demais grandezas que dependem da velocidade também são relativas, além de que a massa, o tempo, o comprimento, em termos mecânicos, têm valores absolutos. Mas vamos realizar um breve raciocínio aqui. Estamos eu e você, no mesmo lugar, mas o tempo passa da mesma forma para nós dois? Curiosa essa analogia, pois analisando desta forma, o tempo e o espaço são também relativos, pois não passam da mesma forma para ambos. Essa relatividade das grandezas ainda não é compreendida até o momento onde se aborda a teoria da relatividade, onde as velocidades elevadas não são mais desprezíveis comparadas à velocidade da luz. A teoria da relatividade teve início no século XX, com o físico alemão Albert Einstein e a sua esposa Mileva Einstein. E a teoria da relatividade ela é subdividida em duas, sendo elas a teoria da relatividade geral e a teoria da relatividade restrita ou especial. Vamos abordar um pouquinho das duas ramificações. Mas qual que é a diferença entre essas duas ramificações, entre essas duas vertentes? As duas vertentes compõem a mesma teoria, mas a diferença entre elas está diretamente ligada com a presença do referencial inercial ou a não presença deste na análise do fenômeno. Assim, a teoria da relatividade restrita ou especial, o fenômeno é analisado através de um referencial inercial. Já no caso da teoria da relatividade geral, a verificação é realizada através de um ponto de vista não inercial. Agora vamos falar mais especificamente da teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral foi publicada 10 anos após a teoria da relatividade restrita, ou seja, no ano de 1915, sendo a teoria considerada mais simples e com comprovações experimentais. A primeira comprovação e confirmação desta se deu em 1919, com um experimento que foi realizado durante um eclipse total do Sol em Sobral. Esta subdivisão, que é a teoria da relatividade geral, trata-se da teoria geométrica da gravitação universal de Newton, juntamente com a relatividade restrita, abordada anteriormente, unificando-os o conceito de espaço e tempo, o qual atualmente é abordado na física moderna. Mas qual que é a diferença então entre a relatividade geral e a mecânica clássica? Essa diferença é com relação à divergência entre as previsões relacionadas à passagem do tempo, à geometria do espaço, à queda livre de corpos e à propagação da luz. Mas e como que se dá essa divergência com relação a esses conceitos? Para explicar então a teoria da relatividade geral, vamos utilizar como exemplo o sistema solar. Na mecânica clássica, sabemos que o que mantém nós na superfície terrestre é a força da gravidade. Comumente, também sabemos que o planeta se mantém em órbita ao redor do Sol através dessa força da gravidade, pois, devido à massa elevada com que o Sol tem, os planetas se mantêm orbitando ao seu redor, Mas para Einstein, ao pensar a argumentação trazida por Newton para esta explicação, não se torna completa. Traz alguns problemas, onde a luz é o elemento que atinge a maior velocidade e que nenhuma massa conseguiria atingir essa velocidade. Então, Einstein traz a existência de 4 dimensões que são deformadas quando expostas a corpos muito massivos. E são essas deformações que geram nessas 4 dimensões através desse corpo muito massivo que gera a força da gravidade. E assim, devido ao Sol, o seu tamanho e a massa ser muito grande, é isso que possibilita que os planetas girem na curvatura realizada nessas 4 dimensões. Então, um exemplo das aplicações da teoria da relatividade geral é na astrofísica, na existência de buracos negros, onde o espaço e o tempo nesses buracos negros são distorcidos que nem a luz consegue passar ou escapar dos buracos negros.